Mas então olhem só agora! O que acontece? Vamos descobrir como é que funciona o experimento e ainda mandar muito bem no Enem? Então fica comigo até o final. Mas eu sou o professor Jean Pegoraro e hoje nós vamos entender como que eu faço esse frasco descer, usando os conceitos de empuxo e a lei de Arquimedes que um submarino usa e você nem sabia. Se você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo e fica comigo até o final para você mandar muito bem no Enem e chegar na faculdade de você. O mais legal desse experimento é que você pode fazer ele em casa. A gente usa os conceitos de densidade e a fórmula de empuxo que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Claro, tem um dispositivo aqui dentro, eu espero que vocês consigam ver, né? E esse dispositivo aqui dentro, eu também no final do vídeo eu vou te mostrar onde conseguir ele, para você ganhar uma nota alta numa feira de ciências. E claro, né? Chegou na hora do vestibular, caso caia esse experimento, você vai marcar o X no lugar certo. Vamos desvendar agora quais são os conceitos físicos que nós precisamos entender para descobrir a ideia do submarino ali na garrafa. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é essa tal força empuxo, tá? A força empuxo é a força que ocorre se tiver diferença de pressão quando você coloca um corpo num fluido. Muitas vezes já devem ter entrado na piscina e segurar alguém e notar que fica mais fácil segurar essa pessoa. Então vamos começar com isso, né? Primeira coisa, empuxo nada mais nada menos que é uma força, tá? Ela é uma força que ocorre por DDP. Professor Jean Pegoraro, o que é DDP? Esse conceito de DDP é diferença de pressão, tá? Diferença de pressão. Por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho um líquido, pode ser a água, o líquido que você quiser, e eu coloco um corpo aqui dentro, tá? Esse corpo que eu estou representando aqui de vermelho, a gente vai notar o seguinte: a pressão que a água exerce aqui embaixo, ela é maior que a pressão que a água exerce em cima do corpo. Aí, por causa dessa diferença de pressão, vai surgir uma força empuxo que ela vai ser vertical e para cima nesse contexto, tá? O cientista na época que descobriu a fórmula de calcular o empuxo foi o chamado Arquimedes, né? Que tem aquela lenda do rei Eirão, né? Se quiser saber mais, coloca aqui embaixo no vídeo que eu conto a lenda para vocês depois. Grava um vídeo só para explicar isso, tá? Mas é uma força que ajuda a sustentar os corpos dentro do líquido. E aí o Arquimedes disse: o módulo da força empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Não vamos entrar muito no mérito disso, mas o Arquimedes foi um cara que descobriu como se calcular essa força empuxo, tá? Como se calcular essa força empuxo. E essa força empuxo aqui, a gente pode chegar à conclusão que ela é calculada da seguinte maneira: ela vai depender da densidade do líquido, né? Eu coloco densidade do líquido, mas poderia ser do fluido, porque o ar também pode exercer empuxo. Aí, o volume submerso, tá? O Arquimedes, no seu paper, ele colocou volume de líquido deslocado, tá? Nesse primeiro momento, vamos tratar como sinônimos. Volume de líquido deslocado e volume submerso é o que está aqui dentro. Não é bem sinônimo, mas vamos deixar assim: vezes o valor da aceleração gravitacional. E aí o Arquimedes chegou nessa expressão, tá? Para eu conseguir inferir como se calcula essa tal força empuxo. Essa densidade do líquido, vale a pena você entender que sim, eu estou chamando de densidade do líquido, mas dependendo do contexto de prova, tá? Isso pode ser chamado também de massa específica. No meio científico, não são as mesmas coisas, mas vamos tratar como sinônimos, e aí a gente vai conseguir entender isso. E esse volume submerso do corpo, é o quanto de corpo que eu tenho ali para dentro, pode ser chamado também de volume de líquido submerso, inclusive, tá? Volume de líquido deslocado. Inclusive, esse termo ele é muito mais comum em provas do que o volume submerso. E esse G é o valor da aceleração gravitacional local. Podemos até chamar de gravidade. Vamos entender então. A força empuxo, ela nada mais nada menos que é uma força que ocorre por diferença de pressão, e para eu calcular o módulo dessa força empuxo, essa força de sustentação que o líquido ajuda a segurar é a densidade do líquido, volume submerso ou volume de líquido deslocado, vezes o valor da gravidade. Isso é bem interessante que você entenda, porque tudo que é prova que vai fazer você entrar na faculdade, inclusive o experimento do submarino que eu mostrei, você tem que saber entender essa ideia do empuxo. Ok, mas agora como é que eu vou saber
que um navio que tem grandes toneladas, né, tem muitas toneladas, não afunda num rio, porque você deve pensar assim que o navio ele é feito de ferro, e com certeza ele é feito de metal, e isso implica que ele é, entre aspas, muito pesado, ele tem uma força-peso muito grande. Mas mesmo assim, como é que ele consegue flutuar no rio e no mar e ainda colocar um monte de pessoas em cima dele? O experimento que eu mostrei para vocês no início da nossa aula, ele vai explicar isso direitinho e aí no final do vídeo eu vou mostrar onde conseguir aquele dispositivo para você fazer esse experimento em casa. Então vamos entender a física por trás desse experimento do submarino. O que acontece é o seguinte, você já deve ter se perguntado como que um submarino que pesa toneladas consegue flutuar na água. O segredo é o seguinte, para saber se o corpo flutua ou não, nós temos que fazer um jogo de forças. Quais são as duas forças que a gente tem que analisar? A força-peso, que é a força que a Terra puxa os corpos, podemos dizer assim, e a força de empuxo, que é uma força exercida por fluidos. É uma força que ocorre por diferença de pressão. Ok, mas para a gente entender se o corpo afunda, se ele flutua ou se ele fica completamente lá no fundo do rio, a gente precisa relacionar a densidade do corpo com a densidade do líquido. Simplesmente eu sabendo a densidade do corpo com a densidade do líquido, eu posso inferir se ele vai afundar, se ele vai flutuar ou se ele vai ficar parado ali no meio do fluido. Mas quando que o corpo afunda ou não? Primeiro de tudo, o que a gente tem que visualizar é que é um jogo de forças. A força de empuxo, que é aquela força que ocorre por diferença de pressão, que a gente acabou de ver, que é a densidade do líquido, volume submerso vezes a gravidade, que vai estar concorrendo com a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é a força que a gente pode inferir que os planetas puxam os corpos. Mais ou menos assim, ó. Eu vou analisar um líquido, tá? Eu vou analisar um líquido, independente de qual seja, e aí eu vou analisar que o líquido, né, tem um corpo que está assim, ó, o corpo está assim submerso. Ele está em equilíbrio. Se esse corpo está em equilíbrio, significa dizer que a resultante de força sobre ele é zero. Vamos entender o que acontece. A força que a Terra puxa chama-se força-peso, tá? Chama-se força-peso. Lá da mecânica newtoniana, força-peso é igual ao produto da massa vezes o valor da gravidade, tá? Se você não estudou isso ainda, que o valor da força-peso é igual a massa vezes a gravidade, eu vou colocar aqui um card, tá? E na descrição do vídeo também, uma aulinha minha para você entender isso, tá? O valor da massa vezes o valor da gravidade. E aqui, se esse cara tem equilíbrio, é só você entender que a resultante de forças tem que ser igual a zero, tá? Então, essa força empuxo, nesse contexto, ela tem que ser igual à força-peso. Isso ocorre num caso muito específico. Quando o corpo ele fica só com uma porção dele submersa, a gente pode pensar, por exemplo, tá? Até vou pegar a minha garrafinha para você visualizar melhor, que é isso aqui que está acontecendo, ó. É isso aqui que está acontecendo. Ó, quando ele está só com uma porção submersa, é porque a densidade do corpo, esse corpo em vermelho, ó, a densidade do corpo, ela é o quê? Ela é menor que a densidade do líquido. É, professor, claro? E aí eu consigo te trazer vários exemplos. Por exemplo, o navio que possui toneladas e toneladas de aço, de ferro, para ele estar flutuando com só um pedaço dele para dentro do líquido, é porque a densidade do navio tem que ser menor que a do líquido. É, professor, sim, é. No experimento desse Ludião, que a gente chama, o nome desse experimento chama-se Ludião, a gente consegue verificar isso. Ou seja, se o corpo estiver flutuando, é porque a densidade do corpo é menor que a do líquido. O segundo caso que a gente tem, que é bem legal, para você entender, é o seguinte, ó. Vamos colocar o corpo totalmente submerso, no mesmo líquido, ó, totalmente submerso. Eu vou colocar o corpo aqui, ó, totalmente submerso e ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a resultante força sobre ele tem que ser zero. Então a força-peso, aqui também, tem que ser igual à força empuxo. Mais uma vez, porque a força que empurra para cima, né, essa força empuxo que ocorre por diferença de pressão, tem que ser igual à força que a Terra puxa para baixo, que é a força-peso. Quando que isso ocorre? Isso ocorre quando a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Se isso for verdade, aí ele fica em equilíbrio paradinho ali. É só a gente pegar a garrafa
Depois eu te explico como é que desce. Ó, se ele está parado assim, é porque a densidade desse corpo aqui dentro é igual à do líquido. E aí, eu sei que você deve estar ansioso, ansiosa para entender como é que o negócio sobe e desce. Eu já vou te explicar, tá? Mas vamos nos preocupar nisso aqui. E aí, o terceiro e último caso, que é bem interessante, é, por exemplo, quando eu deixo o corpo encostar no fundo. Sim, quando eu deixo encostar no fundo. Então eu vou colocar um chão aqui pra gente, né? Colocar o chãozinho aqui. Então isso aqui, ó, é o chão. Eu vou até colocar assim escrito chão. E aí o corpo, realmente ele afunda. Ele afunda e aí ele fica com peso, e aí o empuxo é um pouquinho menor, e aí por isso que eu preciso de uma força do chão me ajudando, né? A gente pode chamar de força do chão me ajudando. E aí ocorre o quê? Que esse corpo agora afundou. Isso ocorre quando a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Aí, este corpo precisa da ajuda da força do chão para ficar em equilíbrio ali. Eu vou ir para trás só para ver como é que tá as medidas, se tá ok ali, dá para ver tudo ali, né? O que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente está vendo a situação da garrafa, né? Quando a gente está vendo a situação da garrafa, olha só o que acontece. Deixa eu vir mais para cá. Olha só o que acontece. Ó, primeiro caso, se o corpo ele tá flutuando, espero que vocês consigam ver ali, é porque a densidade do corpo é menor que a do líquido. É esse caso 1 aqui que eu estou analisando. Empuxo e peso são iguais. Agora, se eu deixo ele parado no meio do fluido, ó, ele está parado no meio do fluido aqui, é porque a densidade do corpo é igual à do líquido, tá? E se eu vejo que esse cara precisou chegar até o chão para parar, é porque a densidade do corpo ela é maior que a densidade do líquido. A densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Isso é bem legal porque a gente consegue visualizar isso nesse experimento. A garrafa tem que ser de plástico. Aí o que vai acontecer? Filha, Lua, vem aqui, filha. Vem aqui, filhinha. É meio difícil conter o tempo todo. Vem cá, minha. Vamos gravar ali com o pai? Vamos gravar ali com o pai? Então tem que levar as duas. Vamos gravar ali com o pai? Porque a flor vai latir aqui e ela vai latir lá. Gravar ali com o pai? Ai, vamos gravar com o pai. Vamos entender a garrafa agora. O que acontece é o seguinte, gente, nós já entendemos quando que afunda, quando que flutua e quando fica parado ali no meio, tá? No primeiro caso, onde eu tenho esse corpo parado ali em cima, em equilíbrio, no meu fluido, está acontecendo o seguinte: eu tenho uma garrafa ali dentro e na garrafa ali dentro acontece o quê? Tá? Possui um líquido, que aqui é a água, né, que eu coloquei, e ali dentro eu tenho uma ampola, tá, de vidro. Assim, o que nos interessa é que se ele está parado ali, flutuando, nós acabamos de verificar que a densidade do corpo dessa ampola, ela tem que ser menor que a densidade do líquido. Isso aqui a gente acabou de ver, tá? Aí o que eu, professor Jean Pegoraro, eu faço nesse experimento do submarino? Eu pego e aperto, e aí eu deixo entrar água dentro dessa ampola. É isso mesmo, professor Jean Pegoraro. Isso, eu deixo entrar água dentro, tá? E aí quando eu aperto a garrafa, vou tentar mostrar aqui pra ti, ó, no meu desenho, eu faço com que entre um pouco mais de água, né? Obviamente o nível vai subir um pouco, e aí entra um pouco mais de água nesta ampola de vidro que eu coloquei ali para vocês. Então fica uma bolsa de água, de ar ali dentro, e ela fica paradinha ali. Esse caso é quando a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Ou seja, um submarino faz isso. O que o submarino faz? Quando o submarino ele quer ir para o fundo do mar, ele deixa entrar água dentro do seu compartimento para mexer na sua densidade.
E agora o terceiro caso de empuxo, que é bem legal. Ó, se eu pegar e apertar tudo, você nota que ele para de cair só quando ele chega no chão, ó. Ele para de cair só quando ele chega no chão. O que eu, professor Jean Pegoraro, eu faço? Eu aperto a garrafa mais ainda, né? Eu aperto mais ainda a garrafa e eu coloco ainda mais água para dentro desta minha ampola, de tal maneira que eu posso até inferir que eu deixei completamente cheio de líquido aqui. E aí o que acontece? É aquele caso onde nós vimos que o corpo encosta no chão, né? Que o empuxo, por si só, não consegue equilibrar ele como aqui e aqui. Ele precisa daquela ajuda do chão. Isso ocorre quando a densidade do corpo, né, dessa ampola, é maior que a densidade do líquido. Isso é muito legal porque um submarino faz exatamente isso. O submarino, quando está flutuando, ele tem a sua densidade menor que a densidade do líquido. Quando o submarino quer ir para o meio do mar, por exemplo, ficar parado no meio do mar, ele deixa entrar água no seu compartimento e ele fica paradinho ali dentro. Claro, existem outros fatores influenciáveis nesse caso. E aí, quando eu aperto a garrafa, que, claro, o submarino não é apertado, mas o submarino deixa entrar um monte de água no seu compartimento, ele chega lá embaixo, ó, que a densidade do corpo fica maior que a densidade do líquido. O nome desse experimento chama-se Ludião. Inclusive, comenta aqui embaixo, quero saber se você já tinha visto esse experimento, e ele é bem legal para fazer numa feira de ciências, e inclusive já caiu na prova do Enem esse assunto, tá? É bem legal que você cuide isso mesmo. Certo, gente? E agora, fiquem tranquilos que no final do vídeo eu vou te mostrar como fazer ele e onde achar essas ampolas aí de graça. Então, volta para a garrafa, vamos entender o que acontece, tá? Esse dispositivo, conforme eu expliquei, conforme eu aperto, vai entrando água ali dentro daquele dispositivo. Em outras palavras, eu estou variando a densidade dele. Então veja bem, quando esse dispositivo está lá em cima, é aquele caso que eu comentei antes, a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Aí ele fica boiando no corpo. Se eu apertar aqui, eu vou parar numa certa posição aonde a densidade do corpo é igual à do líquido. Aí ele fica paradinho ali bonitinho. E se eu apertar mais a garrafa, a densidade do corpo é maior que a do líquido. Aí ele vai para o fundo. Então o submarino funciona dessa maneira. Quando o submarino quer ir para o fundo do rio, do mar, ele deixa entrar água dentro dele. Aí a densidade dele aumenta e ele vai para o fundo. Se eu tiver um um submarino, né? O submarino que fica parado dentro do rio é porque a densidade do corpo, né, a do submarino, é igual à densidade do fluido. Ou seja, ele deixa entrar a quantidade de água de tal maneira que a densidade seja igual. E se ele quer ficar flutuando lá em cima, ele joga a água para fora. Então é assim que funciona um submarino e um jacaré também. Como assim, professor, um jacaré? É que assim, gente, um jacaré e um crocodilo, ele também faz isso. Quando um jacaré ele quer ir para o fundo de um rio, ele tem que fazer a sua densidade aumentar. E uma das maneiras que o jacaré faz é colocar pedra dentro da boca. Professor, ele chega a engolir pedra? Olha, talvez alguma ele deva engolir, mas o interessante é que ele usa esse conceito de densidade para aumentar a densidade e conseguir ir para o fundo do rio mais fácil. E aí você vê que um jacaré sabe muito bem esse conceito que para ele afundar, ele precisa ter uma densidade maior que a densidade do líquido. Mas pensa que eu me esqueci, né? Eu vou te dizer onde descobrir esse dispositivo para você fazer esse experimento em casa e entender muito mais a física e os conceitos da lei de Arquimedes de empuxo, tá? Antes disso tudo, curte o nosso vídeo, né? Se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você gostaria de assistir aqui no nosso canal de física. E aciona as notificações do sininho, porque o que acontece? Quando eu colocar esse vídeo que tu pediu, você vai ser notificado e vai conseguir entender cada vez mais física, né? E mandar muito bem na prova que vai levar vocês até a faculdade. Olha só, gente, então, para você entender, aqui dentro eu tenho uma ampola de vacina. Professor? Sim. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho várias ampolas de vacinas aqui, você deve estar olhando. O que eu, professor Jean Pegoraro, fiz? Eu fui simplesmente numa agropecuária, eu chamo aqui, né? Aqueles consultórios, né, que vacinam cachorros, por exemplo, e você vai lá e pede pro veterinário, pra veterinária, te conseguir essas ampolas de vacinas, tá? Só que tem um detalhe. Obviamente, vocês têm que higienizar tudo, né? Passar muito álcool gel, lavar muito bonitinho. E tem mais um detalhe que eu vou te explicar, tá? Se você conseguir ver aqui,
Ó, aqui tem uma borrachinha, tá? Aqui tem uma borrachinha. E nessa borrachinha, você nota que essa daqui, por exemplo, ó, eu já tirei. O que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, pegar um pedaço de garfo, um pedaço de faca, alguma coisa que seja pontiaguda, pode ser uma agulha, eu acho perigoso, enfim. Aí você vai empurrar isso aqui para dentro do corpo, né? Olha aqui, ó, você consegue ver, acredito eu, ó, a vacininha. Esse aqui eu não empurrei, tá? Esse aqui eu empurrei. Por que tu vai empurrar? Porque ao empurrar isso, quando eu apertar a garrafa, eu vou permitir a entrada de água dentro dessa ampola, tá? E aí o que vai acontecer? Você consegue variar a densidade do corpo. Ah, tem mais um detalhe importantíssimo. Essa vacina aqui, essa estrutura de vacina, ela tem que ser de vidro, porque se for de plástico, a densidade do plástico ou massa específica, tanto faz como tu esteja encarando, né, ela vai ser muito pequena e tu vai ter que fazer muita força e não vai conseguir variar os casos. Então, vai numa agropecuária, fala com o veterinário, pede as vacinas já usadas. Obviamente, gente, você tem que higienizar tudo com muito cuidado, tá? E depois tem que empurrar isso aqui para dentro. Caso dê problema no seu dispositivo depois de um certo tempo de uso, coloca aqui nos comentários que eu te ensino a resolver, tá? Que conforme tu usa, vai ter uma hora que ele vai parar de funcionar. Mas aí eu, professor Jean Pegoraro, eu já desenvolvi um método para ele voltar a funcionar. Então, quando tu for fazer e caso você não consiga, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar, certo? Ok, se você não curtiu o nosso vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, coloca aqui qual é o próximo vídeo que vai te ajudar. Professor Jean Pegoraro na área, bons estudos, que a física esteja com você.